Boa tarde, caros estudantes. Na aula de hoje, nós iremos tratar sobre a história do Brasil no período que compreende 1808 a 1822, que também é conhecido como o período joanino, que é bastante marcado pela vinda da família real portuguesa para o Brasil e o estabelecimento da corte no Rio de Janeiro, a transferência da capital imperial para o Rio de Janeiro. Mas para nós chegarmos a esse ponto, nós devemos ter em vista, primeiramente, como foi que tudo aconteceu, né? Então, na verdade, nós devemos voltar um pouquinho no tempo, para 1789, com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela tem várias etapas, né? Inicialmente, nós teremos um movimento burguês, em conjunto com as camadas populares, que, baseado nos ideais iluministas, vão propor a instituição de uma constituição na França. No entanto, essa constituição não vai agradar aos setores mais populares, o que leva à radicalização do processo revolucionário com a proclamação da República Francesa e a execução do rei Luís XVI. No entanto, depois da fase radical, que é marcada pelo terror, pela execução dos chamados contra-revolucionários, nós temos novamente a alta burguesia francesa tomando o poder na França e realizando o governo do diretório. No entanto, o governo do diretório não irá conseguir lidar com os problemas sociais franceses e será envolvido em corrupção. Com isso, então, nós teremos um golpe de Estado na França que será perpetrado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte institui um golpe contra o diretório francês. Ele se torna cônsul, um dos cônsules da França, e depois ele acaba se tornando cônsul único e vitalício, se proclamando imperador no começo do século XIX. Napoleão, ele vai exercer um governo bastante militarista na França, e mesmo que ele tenha sido considerado responsável pelo fim da Revolução Francesa, ele acabou sendo fruto da Revolução Francesa e de seus ideais iluministas. Ele então vai propor ao mesmo tempo a exportação da Revolução, ou seja, a Revolução Francesa para toda a Europa, assim como também ele vai procurar fazer com que a França se torne um país desenvolvido e industrializado, Então ele vai fazer um forte incentivo industrial na França, só que para isso ele terá um concorrente, que serão os ingleses, Os ingleses teriam feito a Revolução Industrial quase 100 anos antes e tinha uma industrialização mais consolidada e vários mercados consumidores ao redor do mundo. Para que a indústria francesa florescesse, Napoleão acreditava que deveria sufocar a economia inglesa, Então, inicialmente, ele tenta combater os ingleses militarmente, No entanto, ele acaba sendo derrotado na Batalha de Trafalgar, Os franceses são derrotados na Batalha Marítima de Trafalgar pelos ingleses. Então, como uma outra medida para sufocar os ingleses, Napoleão ele decreta em 1806, no dia 21 de novembro de 1806, o bloqueio continental. O bloqueio continental era uma lei napoleônica que instituía que nenhum país europeu poderia mais fazer comércio com a Inglaterra. Então, dessa forma, a Inglaterra ela teria seu mercado exportador, iria acabar sendo sufocado, e com isso a indústria francesa poderia prosperar na Europa, superando a inglesa, Então, nos territórios que foram dominados por Napoleão durante as guerras napoleônicas, essa lei já passou a valer, Apenas os produtos industriais franceses eram tolerados. No entanto, para outros países, Napoleão ele institui, então, ou o bloqueio continental ou a invasão, Então, muitos países vão se opor, outros países vão aderir, E Portugal será um caso
que irá, né, chamar bastante atenção nesse momento. Portugal tinha uma grande dependência econômica com os ingleses, né? Então, a gente viu, sobretudo com o Tratado de Mituim, Portugal contraiu uma grande dívida com a Inglaterra e mesmo a mineração no Brasil não foi o suficiente para saldar essa dívida. Além do mais, Portugal e Inglaterra têm uma aliança histórica, né? Acredita-se inclusive que a aliança anglo-portuguesa é uma das mais antigas do mundo, que dataria da Idade Média, na época da Guerra de Reconquista, podemos dizer dessa forma, né? Então Portugal acabou ficando entre a cruz e a espada, né? Por um lado, eles não podiam trair os ingleses, né? Porque eles tinham uma grande dívida com os ingleses e a Dinamarca, por exemplo, também tinha uma aliança com os ingleses e aderiu ao bloqueio continental para impedir as invasões napoleônicas. No entanto, a armada inglesa bombardeou a Dinamarca por conta disso, né? Então, Portugal ficou em uma situação muito delicada. Na época, Portugal passou a ser governado pelo príncipe regente, Dom João VI, né? Na época, a rainha ainda era Dona Maria I, né? Que foi responsável pela viradeira, como nós vimos anteriormente. No entanto, Dona Maria I, ela estava com grandes problemas de insanidade, né? E por isso ela não estava apta a governar. Com isso, Dom João VI passou a administrar os negócios da coroa. Então, né, Napoleão ele teria entregado um ultimato a Dom João VI, que era na época príncipe regente de Portugal, no qual afirmava que Portugal deveria declarar guerra à Inglaterra em menos de 20 dias, aprisionar os ingleses em seu território, assim como incorporar os navios portugueses à esquadra francesa e fechar os portos aos navios ingleses, né? No caso, Dom João tinha um tempo muito curto para conseguir decidir que medida ele iria tomar, né? Em 1807, né, a Espanha, que era antiga aliada da França, ela passa a ser governada pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, né? E a Espanha e a França assinam o Tratado de Fontainebleau, no qual as duas potências invadiriam e partilhariam Portugal após a invasão. Então, né, Portugal estava numa situação muito delicada, não havia a menor possibilidade de romper relações com os ingleses, mas ao mesmo tempo Portugal não tinha condições de encarar o grande exército napoleônico. Então, né, por conta disso, Portugal acabou demorando para responder o ultimato. Na demora, né, no final de 1807, as tropas hispano-francesas, lideradas pelo general francês Andrache Junot, invadiram Portugal. A Inglaterra forneceu um serviço de escolta, né, no caso a marinha inglesa, liderada pelo almirante Sidney Smith, acabou sendo responsável por escoltar a corte portuguesa para a fuga em direção ao Brasil, no final de 1807. Em 23 de janeiro de 1808, a família real portuguesa, assim como a corte, acabam chegando ao Brasil e a colônia americana passa então a ser a sede da monarquia, enquanto a metrópole portuguesa vivia uma guerra de resistência contra a invasão hispano-francesa com apoio dos ingleses, né? Então, com isso, né, é feito o transporte da corte portuguesa para o Brasil, né? Antes da chegada da corte portuguesa para o Brasil, né, foi feita uma série de preparativos, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital colonial, para a recepção da corte. Então, entre eles, fala-se que muitas casas, né, as melhores casas, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, elas eram selecionadas com uma marcação na porta escrito PR, que significava príncipe regente, né? Na época, inclusive, havia um ditado que o PR significava ponha-se na rua, porque essas casas que eram selecionadas, elas iriam abrigar os membros da corte portuguesa. E, no caso, os moradores daquela casa iriam ter que se virar para encontrar um lugar para morar no meio daquela circunstância, né? Então, ao mesmo tempo, apesar dessa medida um tanto quanto autoritária, né, de desalojamento de várias pessoas, a chegada da família real causou grande comoção e excitação entre muitos habitantes do Rio de Janeiro. No entanto, né, não havia ainda uma estrutura política, administrativa e paisagística para o abrigo da corte
portuguesa, né? Então foram recebidos, né, no caso, o Dom João VI e sua esposa, né, a princesa espanhola Carlota Joaquina, né, assim como outros membros da corte, né, funcionários da corte, nobres portugueses, passaram então a viver no Rio de Janeiro depois do desembarque da corte portuguesa. Dom João VI, então, ele acaba fazendo uma série de alterações na colônia portuguesa para que ela pudesse ser a sede temporária do Império. Então, a primeira medida que ele teria tomado, já em 28 de janeiro de 1808, teria sido a abertura dos portos para as nações amigas. Devemos lembrar que o Brasil, ele tinha um pacto colonial com Portugal, né? Então, havia um pacto colonial da metrópole com a colônia. O Brasil só poderia comprar produtos de Portugal ou de outras colônias portuguesas e só poderia exportar para Portugal e outras colônias portuguesas. A abertura dos portos, ela significou bastante, né, o fim do pacto colonial em certa medida, pois agora não só os portugueses, mas qualquer nação amiga de Portugal poderia comercializar com o Brasil. Quem acabou se aproveitando muito dessa situação foram os ingleses. Outra coisa curiosa nesse momento é que durante praticamente todo o período colonial brasileiro, os portugueses eles evitavam divulgar demasiadamente informações sobre o Brasil para o exterior, com medo justamente de que alguma potência estrangeira tivesse a iniciativa de tentar conquistar o território brasileiro. Então, houve sempre um exclusivismo por parte dos portugueses com as informações sobre o Brasil. Para se ter uma noção, por exemplo, o Arzão, né, que descobriu algumas das primeiras minas, ele teria feito um manual que descrevia minuciosamente como se chegar às minas na região de Minas Gerais, as minas de ouro. Esse livro foi censurado justamente por ter exatidão demais e precisão demais, não só para encontrar as minas, como a paisagem do Brasil. As poucas informações que foram divulgadas sobre o Brasil até então vieram em grande parte dos holandeses, sobretudo porque na época dos holandeses, artistas como Eckhout, o Post, né, eles acabaram fazendo várias pinturas paisagísticas retratando o Nordeste brasileiro, né? Então, não havia muita divulgação por parte dos portugueses de como era o Brasil. Tanto que, por conta disso, né, até mesmo os ingleses, quando eles começaram a comercializar com o Brasil, os ingleses não sabiam quase nada sobre o clima e vegetação brasileira, né? Inclusive, os ingleses começaram a desembarcar no Brasil casacos de pele, patins de gelo, entre outros produtos que não se adequariam à realidade do Brasil, né, em grande parte por conta disso. Além disso também, Dom João VI acabou estabelecendo o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade, né? Então, em 1808, Dom João ele extingue o alvará de Dona Maria, que proibia a instalação de manufaturas e ensino superior nas colônias, já que agora a colônia seria a sede do Império. A manufatura brasileira ela se desenvolve bem pouco, já que os ingleses já passaram a tomar conta do mercado brasileiro em grande parte por conta, né, da grande oferta que eles passaram a ter com o bloqueio continental na Europa. E em 1810, né, é realizado esses tratados, né, o Tratado de Comércio, Navegação e Aliança e Amizade, que estipulavam que os produtos ingleses pagariam apenas 15% de imposto de importação no Brasil, enquanto os portugueses pagariam 16%. Aí a gente percebe, de fato, o rompimento do pacto colonial. Se antes os portugueses tinham monopólio total sobre o comércio brasileiro, agora os ingleses passam a ter, inclusive, privilégios no comércio brasileiro, até mais do que os próprios portugueses, né? As taxas de importação inglesas passam a ser apenas 15%, as portuguesas são um pouco maior, mas ainda assim são maior. E já produtos de outros países que passaram a frequentar os portos brasileiros passaram a pagar 24%. Foi uma iniciativa, inclusive, né, por grande pressão inglesa,
para que os ingleses acabassem tendo controle do mercado brasileiro. Também estabeleceu que a coroa deveria se responsabilizar por gradualmente eliminar a escravidão no Brasil, né? Nessa época, os ingleses eles já eram abolicionistas, na verdade, desde o século XVIII, né? Com o apogeu da Revolução Industrial, os ingleses eles eram abolicionistas, né? Desde causas humanitárias, né? Como o caso do William Wilberforce, né? Que acabou advogando pela abolição da escravidão, né? Até por questões humanitárias, como também por questões econômicas, né? Já que no caso da Revolução Industrial e economia capitalista, a escravidão não é um fator interessante, já que a escravidão, né? O escravo ele não é um consumidor, né? E o capitalismo ele necessita de um público consumidor, né? Então, por conta disso, houve uma grande pressão por parte dos ingleses para que o Brasil abolisse a escravidão. No entanto, isso não irá se cumprir tão já. Mesmo durante a independência, né? Mesmo depois da independência, a escravidão ainda será mantida. Então, súditos ingleses seriam julgados apenas por tribunais ingleses instalados no Brasil. Então, mesmo os súditos ingleses que estivessem no Brasil, eles não poderiam ser condenados e julgados por uma corte portuguesa, e sim apenas por uma corte inglesa. A ilha de Santa Catarina, né, que seria a atual Florianópolis, foi oferecida como base militar e comercial dos ingleses, além de também haver a liberdade de culto aos protestantes ingleses, né, e o fim da Inquisição portuguesa. Então é bem curioso, né, que até então o protestantismo não era bem quisto no Brasil, né? Tanto o judaísmo quanto o protestantismo, eles não eram bem recebidos no Brasil, né? E no caso, embora no Brasil não se tenha estabelecido a Inquisição, né, os hereges, os judeus, cristãos novos, eles eram enviados para Portugal para o auto de fé, né? Mesmo assim, né, havia uma grande intolerância religiosa. Como muitos ingleses eram anglicanos, né, ou então calvinistas, então os ingleses exigiram não apenas a suspensão da Inquisição, como também exigiram a liberdade de culto para os protestantes no território brasileiro. Então a gente percebe que muitas mudanças, né, um cenário que se constituiu em quase 300 anos de história colonial, sofre uma alteração radical com a chegada da família real ao Brasil, assim como também a interferência inglesa, né, principalmente na economia brasileira. Além desses tratados e da abertura dos portos, o Dom João VI ele acabou fazendo uma série de reformas, inclusive para que a colônia pudesse parecer uma capital imperial. Então, entre as reformas que ele fez, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, foi criado o Banco do Brasil, né, o primeiro banco brasileiro, né, que tinha inclusive como finalidade a armazenar os tributos da coroa, já que Portugal estava passando por uma guerra, né? A criação dos cursos de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro, que foram os primeiros cursos de ensino superior no Brasil, lembrando que até então a instalação de faculdades e universidades era proibida pela coroa, né? E geralmente quem a queria estudar, né, geralmente eram nobres apenas, iam para Portugal, principalmente Coimbra. Então as primeiras faculdades acabam surgindo com o período de Dom João VI. A criação do Jardim Botânico, que até hoje existe no Rio de Janeiro, né? E a criação do Museu Real também, né? Então foram feitas várias reformas estruturais, né, para que o Rio de Janeiro pudesse se tornar a capital imperial. Além disso, Dom João VI ele quebra com o exclusivismo que Portugal tinha sobre o Brasil, então ele acaba incentivando muitos artistas e cientistas a virem para o Brasil, tanto que justamente a partir desse período nós teremos o Humboldt, né, que vem para o Brasil, o Darwin, Charles Darwin também, né, além de artistas como o Debré, né, que vai retratar muitas cenas da paisagem e da sociedade brasileira. E vai ser fundada a Academia de Belas Artes e a Missão Francesa, né, a Missão Artística Francesa, a fundação da Real Academia Militar, a criação da imprensa real, né, ou imprensa régia, a primeira imprensa no território brasileiro, além do teatro e da biblioteca real. No caso, os estados do Grão-Pará e Rio Negro e do Maranhão e Piauí acabam sendo reintegrados ao governo geral do Brasil, né? Então, lembrando que até então não existia apenas uma colônia portuguesa na América do Sul, né? Tinha o estado do Brasil e do Maranhão, sendo que depois das bandeiras, né, o estado do Maranhão se divide no estado do Rio Negro e do Maranhão. Esses dois estados
exiliados nessas duas colônias do norte são reintegradas ao Brasil com o governo de Dom João VI, que passa então a haver apenas uma colônia portuguesa na América do Sul, né, o governo do Brasil. Né? Também, outro ato que Dom João VI teria realizado foi a invasão da Guiana Francesa em 1809, que ele teria feito inclusive como uma retaliação aos franceses por conta da invasão de Portugal pela França. Como a Guiana Francesa era, e até o momento dessa aula ainda é também uma colônia francesa, né? No caso hoje é um departamento francês. Para poder retaliar a França, Dom João VI ele invade a Guiana Francesa em 1809 e devolve a França apenas em 1817, já depois com o fim do período napoleônico, né? E a restauração borbônica, a restauração da monarquia francesa. E também em 1821, sob grande influência de Carlota Joaquina, o Brasil invade a região da Cisplatina, né? Que seria o atual Uruguai, que estava sob domínio espanhol, para sufocar também manifestações independentistas, né? Já que um outro elemento que nós devemos retomar é que com a invasão francesa da Espanha, começam a se formar na América Latina, né, na América Espanhola, várias juntas de autogoverno municipais que começam a se governar de forma autônoma, e essas juntas governativas vão acabar originando os movimentos de independência depois, né, que no caso em 1821 já estão florescendo, né, já estão vários países sul-americanos, latino-americanos de uma forma geral já estão começando a surgir. Como Carlota Joaquina, ela seria herdeira dos territórios do Rio da Prata, ela então pressiona Dom João VI a anexar a Cisplatina antes que se tornasse independente, né? Então, em 1821, o Brasil, né, sob governo português, anexa a Cisplatina. Com essa abertura do Brasil, então, nós temos uma grande prosperidade da arte e ciência no Brasil. Em 1816, nós temos a missão francesa, liderada por Le Breton, que acabava tendo vários artistas, né, como Debré, Ferraz, os irmãos Tonnet, Grandjean, Montigny e Neumann, né, que são alguns dos grandes artistas da época que acabaram então vindo para o Brasil, né? Nós temos também a viagem de Rugendas, né? Rugendas, que acaba registrando o Brasil, né, com várias gravuras, né, de interesse histórico e etnográfico, chamadas de viagem pitoresca através do Brasil. Vários desses artistas vão retratar desenhos e pinturas, né, que mostram a paisagem, a vida natural e social no Brasil, né, com muitas tendências neoclássicas, que era o movimento artístico que prosperava na Europa. Nós vamos ter em 1817 também a vinda da expedição científica de Spix e Martius também, né? Nesse sentido, né? O von Martius, inclusive, ele vai ser um dos primeiros a tratar da historiografia do Brasil, né? Do desenvolvimento de uma história brasileira. Em 1826 nós temos o início do funcionamento da Academia de Belas Artes. Em 1815, após a derrota de Napoleão na Europa, é instaurado o chamado Congresso de Viena. O Congresso de Viena foi uma organização, né, internacional com as potências vencedoras das guerras napoleônicas que acabaram sendo responsáveis por garantir o equilíbrio de poder e a restauração na Europa. Então, o Congresso de Viena ele se baseava nos princípios de restauração, ou seja, todas as dinastias derrubadas por Napoleão iriam voltar ao poder, né? Também a manutenção das fronteiras pré-revolução francesa, né? Assim como também uma nova partilha que implicava no equilíbrio de poderes, justamente para que o novo Napoleão não surgisse, né? Então o Congresso de Viena ele tinha a intenção, né, de restaurar a ordem absolutista e colonial do mundo. Então Dom João VI ele acaba, né, se integrando a esse congresso. Como Portugal ainda estava sob ocupação inglesa, ele elevou o Brasil à categoria de reino, né? E aí então o Império Português passou a ser conhecido como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Algarves é uma região no sul de Portugal, né? Então com isso, né, o Dom João VI passou a ter
poder de decisão no Congresso, já que as colônias, né, não tinham poder de decisão, né? Então, elevando o Brasil à categoria de reino, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves passou a poder participar do Congresso de Viena. Em 1816, a rainha mãe Maria I morre e Dom João VI é coroado rei, né? No caso, ele era só conhecido como Dom João, ele passa a ser conhecido então como Dom João VI de Portugal, né? Então, com esses eventos, o Brasil ele se torna definitivamente o centro do Império Português, enquanto Portugal acaba ficando em segundo plano com o governo inglês, né, temporariamente. Um dos eventos que vai marcar, né, um dos eventos de contestação que irá marcar, inclusive, o período joanino, como é conhecido, será a Revolução Pernambucana de 1817, que será, em grande parte, né, uma continuação das revoltas independentistas que começaram no final do século XVIII, como o caso da Inconfidência Mineira ou da Revolta dos Alfaiates, né, a Conjuração Baiana. E, no caso, né, o que acaba levando à eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Ela teria se originado com o aumento de impostos estabelecidos por Dom João VI para manter os gastos da corte no Rio de Janeiro, que foi também acompanhado de uma grande seca, né, que levou a uma queda na produção agrícola e um aumento também da fome na região Nordeste. Lembrando que nessa época, né, Pernambuco ele não é apenas o Pernambuco atual, né, ele envolvia outros territórios também, né, de outros estados no Nordeste brasileiro. Então, né, no caso, com isso, com grande descontentamento, né, por conta dos problemas sociais em Pernambuco, assim como também o fato, né, de a corte ela não se importar com a situação do Nordeste brasileiro e desviar muitos recursos do Nordeste para o Rio de Janeiro, que era a sede imperial, você tem uma revolução bastante organizada em Pernambuco em 1817, que tem inspiração no federalismo americano, né? E que envolvia principalmente as classes médias e elites pernambucanas com ideais iluministas e que buscavam declarar a independência e proclamar uma república, que receberia a adesão de Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte também, né? No caso, esse governo provisório pernambucano ele promove a extinção dos impostos, a igualdade jurídica e liberdade de imprensa e direito à propriedade, inclusive a propriedade de escravos, né? Como era um movimento de elite, não havia intenção de abolir a escravidão, como é o caso também da Inconfidência Mineira, né? Diferentemente da Revolta dos Alfaiates, que apesar de alguns membros da elite era uma revolta mais popular e acabou adotando, né, a ideia de abolir a escravidão, embora não houvesse um consenso. Então, né, no caso, a República de Pernambuco, que estava surgindo, ela tenta o reconhecimento da independência por parte de ingleses, Estados Unidos e Argentina, no entanto, eles não conseguem. Os ingleses, em grande parte, porque eles tinham uma aliança com Portugal, né? A Argentina estava ocupada travando sua própria guerra, né? E os Estados Unidos também não demonstraram muito interesse. Por conta disso, há uma violenta repressão por parte da coroa que acaba esmagando o movimento. E uma das lideranças, que era o chamado Padre Miguelinho, é condenado à morte publicamente. Então, né, outros acabam sendo presos, né, no entanto são soltos em 1821 e muitos deles, inclusive, vão organizar uma nova revolução posteriormente, que será a Confederação do Equador, também no Nordeste brasileiro, em 1824, né? Então, essa revolta, embora ela seja suprimida, muitos de seus membros acabam depois organizando uma nova revolta, só que agora contra o governo imperial brasileiro. Ao mesmo tempo, nós tínhamos também, né, uma grande insatisfação dos portugueses por conta da vinda da família real, né, do fato das guerras napoleônicas já terem terminado e a corte portuguesa ainda permanecer no Brasil, além do fato do Brasil ter sido elevado à categoria de reino, né? Com o fim das guerras napoleônicas, muitos portugueses consideravam que não havia mais necessidade da corte permanecer no Brasil. Inclusive, havia um governo provisório inglês que estava governando Portugal. E também com o fim do monopólio, né, com o fim do pacto colonial e com várias reformas joaninas, muitos comerciantes portugueses acabaram se revoltando, né? Já que
eles desejavam o retorno da antiga situação colonial, né? Então, né, no caso, depois da derrota de Napoleão, Portugal fica sob domínio de Lord Beresford, né, que se torna governador de Portugal. Ele era inglês. A maioria da população portuguesa, então, se mostra contrária à permanência da família real no Brasil e à elevação de status do Brasil. E em 1818, Manuel Fernandes Tomás cria uma associação liberal na cidade de Porto, que vai ser responsável por uma revolução em 1820, uma revolução liberal conhecida como Revolução do Porto, né? Nessa revolução, os ingleses são depostos do governo português, né? As autoridades inglesas são expulsas e a Corte do Porto, no caso, como passou a ser conhecida, ela elabora uma constituição liberal que limitava o poder de Dom João VI e intimou que Dom João VI voltasse a Portugal para assinar essa constituição que os revolucionários teriam então elaborado, né? Também, né, apesar da Revolução do Porto ela ter sido um movimento liberal em Portugal, desejando a divisão de poderes, a limitação da autoridade real, além também de uma constituição, findando definitivamente o absolutismo português, no caso, o governo revolucionário do Porto, ele ainda era colonial, né? Então ele era liberal no sentido político, mas não no sentido econômico, já que há uma grande demanda pelas cortes do Porto para que o Brasil voltasse ao antigo status de colônia e voltasse também o pacto colonial, né? O que na verdade não seria uma medida possível, pois os ingleses já tinham dominado o mercado brasileiro, né? Então a quebra do pacto colonial com a abertura dos portos para as nações amigas foi um ponto sem volta, né? Da forma como os ingleses passaram a explorar o mercado brasileiro desde a abertura dos portos, era praticamente impossível retornar o pacto colonial, pelo menos de forma pacífica. Em 1821, então, a família real é forçada a retornar a Portugal. Dom João VI, então, acaba sendo responsável por assinar a Constituição. Ele passa a governar Portugal, agora de Portugal mesmo, só que agora com poder bastante limitado. No entanto, ele deixou seu filho, Dom Pedro, né, que se tornou o príncipe regente do Brasil. Inclusive, né, como uma forma de garantir a coesão do Brasil, né, porque havia uma grande preocupação de Dom João VI por conta dos movimentos de independência na América Latina, né? Então, Dom João VI teria acompanhado os movimentos de independência, né? Sua mulher também, que era uma princesa espanhola, né? A Carlota Joaquina, acabou demonstrando grande preocupação com a fragmentação do Império Espanhol e inclusive a instalação de governos republicanos, né, com uma elite municipal, uma elite local, tomando conta desses países e instalando muitas ditaduras posteriormente, né? Então, Dom João VI tinha a mesma preocupação de que isso poderia ocorrer com o Brasil. Então, colocando Dom Pedro no Brasil, que era uma figura bastante popular e carismática, assim como também um verdadeiro laço da corte portuguesa com o Brasil, né, ele iria garantir não só a coesão, como também o poder imperial no Brasil, né? Inclusive teria até, dizem que o Dom João VI ele teria até afirmado para o Dom Pedro que se o Brasil ficasse independente, seria melhor que ele fosse governado por ele, né, por Dom Pedro, do que por algum aventureiro, algum republicano que passasse por aquela região, né? Então, né, logo depois do retorno da família real para Portugal, nós começamos a ter o advento da independência brasileira, né? Então, primeiramente, o que nós teremos é o temor das elites brasileiras de o Brasil retomar a posição de colônia, né? Então, as elites brasileiras elas já começam a se organizar contra as possíveis decisões tomadas pela Corte do Porto. Forma-se então um partido político no Brasil chamado Partido Brasileiro, que tinha como lideranças o intelectual José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi inclusive um dos patronos da independência, além também de Januário Cunha Barbosa e Gonçalves Ledo, né? Como uma reação também, os comerciantes portugueses que estavam no Brasil formaram um partido português favorável à recolonização do Brasil. Um detalhe importante é que nesse momento não havia intenção para a independência. O Partido Brasileiro não necessariamente desejava a independência do Brasil. Desejava apenas que o Brasil mantivesse seu status de vice-reino.
né, enquanto o partido português já desejava a restauração do pacto colonial e da colonização, né? Então, as cortes, elas passam a perceber Dom Pedro um entrave para que o Brasil voltasse a ser colônia, então intimaram Dom Pedro a retornar a Portugal. No entanto, o Partido Brasileiro coletou no abaixo-assinado 8.000 assinaturas que desejava a permanência de Dom Pedro. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declara que permaneceria no Brasil e não acataria as decisões das Cortes do Porto, o que é conhecido como o Dia do Fico, né? Pois ele teria decidido ficar no Brasil. Ao mesmo tempo, também vários motins de tropas portuguesas levam Dom Pedro a expulsar as tropas portuguesas do Brasil, né? Logo em seguida, Dom Pedro ele cria um Ministério Brasileiro, tendo como ministro dos Reinos e Negócios Estrangeiros o José Bonifácio, que foi um dos fundadores do Partido Brasileiro, e que propõe então a criação de um reino luso-brasileiro com 2 capitais e 2 coroas, uma espécie de monarquia dual, vamos dizer assim, em que tanto Portugal quanto o Brasil seriam a sede do Império, né? Teria 2 capitais e 2 reis, né? Dom Pedro no Brasil e Dom João VI em Portugal. No entanto, sua proposta é veementemente negada pelas Cortes do Porto. Em fevereiro de 1822, cria-se o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, que buscam impedir a radicalização do processo. O processo pela independência já estava se formando. Dom Pedro tinha uma grande preocupação que o processo se radicalizasse e ocorresse algo como nos Estados Unidos ou no Haiti, né, e com isso fosse proclamada uma república ou então uma revolta de escravos. Então esse Conselho da Procuradoria acabou servindo para impedir a radicalização, o separatismo ou mesmo movimentos republicanos no Brasil. Em maio de 1822, Dom Pedro assina o decreto de Cumpra-se, no qual as decisões das cortes só teriam validade do Brasil se Dom Pedro autorizasse. Nessa medida, então, o Brasil ele já era teoricamente independente de Portugal, pois as decisões de Portugal já não afetavam mais o Brasil, né? O Brasil era território português apenas nominalmente nesse momento. Em junho começa a se constituir uma Assembleia Constituinte para o Brasil, né? E com mais pressões da corte para o retorno de Dom Pedro para Portugal, Dom Pedro passa a ser nomeado representante das cortes com ordem de processar quem se opusesse às ações de Lisboa. Então as cortes do Porto colocam então Dom Pedro como representante das cortes, né, para fazer valer os direitos da corte, né, com o intuito de ele acabar, né, voltando a Portugal e impedindo o processo de independência que estava eclodindo. No entanto, Dom Pedro ele não aceitou esse cargo, né? E em 7 de setembro de 1822 ele teria formalmente declarado a independência do Brasil, né? Não se sabe exatamente, né, onde que seria a lenda ou a história, né, se o grito do Ipiranga, né, que seria uma imagem mítica, vamos dizer assim, né, do Dom Pedro I declarando independência ou morte às margens do rio Ipiranga em São Paulo, né, se isso teria de fato ocorrido. De qualquer forma, né, Dom Pedro I ele já teria iniciado o processo de independência do Brasil desde janeiro de 1822, ele ainda buscou negociar com Portugal, né, para que o Brasil não voltasse ao status de colônia. No entanto, na falta de negociação, né, e com as pressões cada vez maior do governo do Porto, você tem então, né, o Brasil declarando formalmente a independência de Portugal e Dom Pedro se declarando Dom Pedro I, imperador do Brasil. Inclusive, né, com isso, então, Dom Pedro I ele se torna imperador do Brasil, sua esposa, né, que era uma princesa austríaca, né, inclusive da casa dos Habsburgos, a Leopoldina, se torna imperatriz do Brasil, né, e com isso o Brasil ele formalmente declara a sua independência. Dom Pedro I, inclusive, ele acaba instituindo, né, uma nova bandeira e um novo hino para o Brasil. A bandeira, inclusive, teria sido desenhada pelo Debré e envolvia as cores verde, que era da cor da Casa de Bragança, que era de Dom Pedro I, e amarelo, que era da Casa de Leopoldina, e o símbolo imperial ao centro, né? E o hino nacional, que hoje é o hino da independência, que teria sido composto, inclusive, pelo próprio Dom Pedro I. E no caso, a independência do Brasil acaba tendo um grande impacto para Portugal e outras colônias portuguesas, né? Haverá uma grande repercussão em outras colônias portuguesas, né? Pois muitas outras colônias, como Angola, Moçambique, Cabo Verde,
tiveram movimentos que decidiram seguir o mesmo caminho, né? Em Angola e Moçambique, inclusive, surgiram partidos brasileiros que desejavam que esses territórios africanos incorporassem a independência do Brasil, né? Ou seja, a Angola e Moçambique iriam declarar a independência de Portugal e iriam integrar ao recém-formado Império Brasileiro, né? No entanto, né, em 1825, né, Portugal acaba, para reconhecer definitivamente a independência do Brasil, né, acaba exigindo que o Brasil renuncie qualquer pretensão de ter controle sobre outras colônias portuguesas, né? Então, o fato de Portugal ter feito essa exigência demonstra, né, que havia uma grande iniciativa nas outras colônias portuguesas para que elas aderissem ao Império Brasileiro, né? Também, né, nós teremos o reconhecimento dos reinos de Benim e Lagos, que reconhecem a independência do Brasil e envia embaixadas ao novo país, os dois reinos na África. Os Estados Unidos serão os primeiros a reconhecer de fato, né? Depois nós teremos os ingleses que irão reconhecer a independência do Brasil desde que o Brasil se comprometesse a abolir a escravidão, e apenas em 1825 Portugal acaba reconhecendo a independência do Brasil, né? No caso, com a exigência de que o Brasil não reivindicasse outras colônias portuguesas, além de pagar uma pesada indenização para Portugal, né? Então, né, com isso, em Portugal, você tem o fim do Segundo Império Português, que teria sido iniciado com a restauração Bragança em 1640, e o início do Terceiro Império Português, né, que vai começar, então, em 1825 e terá muito mais foco na África a partir de então e em algumas porções da Ásia, e que irá ter uma duração até 1975, quando as colônias africanas portuguesas declaram independência, né? Então, né, a independência brasileira acabou tendo um forte impacto em Portugal e outras colônias também, né? Então, posteriormente, nós iremos tratar sobre o período imperial, o período monárquico no Brasil. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!